a senhora está me trazendo uma coisa que eu nunca falei em live, né? O começo do começo, né? Então, eu normalmente nas minhas lives eu falo, minha mãe é falecida desde que eu tinha 5 anos. O meu pai sempre foi espírita, sempre foi kardecista. Só que com a morte da minha mãe, meu pai ficou afastado da espiritualidade por 20 e poucos anos. E aí, um belo dia, eu comecei a ter sonhos lá para os 13, 14 anos, sonhos que depois eu fui entender que eram desdobramentos. Normalmente eram espíritos que não eram tão bonzinhos assim, né, quanto os nossos guias espirituais. E eu fui começar a ter essa noção. Até um belo dia que eu estava passando, eu lembro agora que eu estou lembrando, normalmente isso não me vem à cabeça, mas está vindo agora. Um belo dia eu estava passando pelo corredor da minha casa e lá tem um móvelzinho, onde tinha gavetas e tal, e em cima daquele móvel tinha o Livro dos Espíritos. Aí aquilo ali me chamou a atenção. Aí eu passei, mas não nada. A partir dali, eu pedi para o meu pai, tem até esse livro, o senhor está lendo? Eu acho que eu vou ler ele. Então, isso eu já tinha algum desdobramento, já tinha conexões com a espiritualidade, mas eu não tinha entendimento e maturidade de compreensão do que acontecia comigo. Até um dia, aí eu fui para a faculdade muito cedo, 16, 17 anos, eu comecei a faculdade de medicina e fui morar no fundo da casa de uma senhora. Era um quarto com banheiro. E muitas vezes eu não voltava para casa, porque era um pouco distante da minha casa. E naquele final de semana, eu estava lendo um livro do Paulo Coelho, aquele do Caminho de Compostela. Só que conforme eu li os capítulos, começou a ter fenômenos comigo. Eu tinha um violão do meu lado, eu começava a ler, a corda do violão começou a fazer um barulho, pum, estourou. Beleza, achei estranho, mas achei que era um ato natural, algo natural. Tá, até... Isso é saudável, né? A gente sempre achar que não é nada, depois a gente se dá conta do que está acontecendo. Mas neste mesmo dia, em que eu passei para o próximo capítulo, teve um fenômeno que eu entrei num processo quase de desdobramento, em que eu tive um processo de paralisia muscular e a cama mexeu. Não, mas ela não mexeu assim, tchum, ela trepidou e ficou trepidando e eu parado. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E aí, a partir daí, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. Olha, aqueles desdobramentos, espírito. A primeira vez que eu tive contato num desdobramento com espírito eram espíritos que, para mim, naquela época, pareciam pombagiras. Mas depois eu fui perceber que não eram pombagiras. Eram espíritos que se mostravam ali, mas que começaram a me tratar ali para drenar minha energia sexual. Uhum. Mas eu não estava entendendo nada. Eu era muito novo, a minha maturidade, até intelectualidade, né, com relação à espiritualidade, era muito pequena. Aí eu comecei. Em uma semana eu li o Livro dos Espíritos. Aí eu falei assim, pô, isso aqui faz sentido. Depois disso, eu procurei, na cidade onde eu fazia a faculdade, um centro espírita. Esse centro espírita ele permitia que espíritos de Umbanda se manifestassem. E aí eu comecei a trabalhar nesse centro durante um bom tempo, né? Faculdade de medicina são 6 anos. Então, pelo menos uns 4 anos e meio eu fiquei trabalhando e atuando nesse centro. A gente tinha uma vez por mês uma reunião onde os espíritos de Umbanda, para nós, podiam se manifestar da forma deles. Forma de manifestação
mediúnica, mas sem uso dos elementos. O que se usava de elementos era uma vela, um copo d'água, bebida alcoólica e fumo não se utilizava. E aí foram 30 anos dentro do espiritismo, né?